com Carlos Andreasa. Carlos Andreasa, que já está famoso em rede nacional com a sua prateleira também, né, Andreasa? Boa tarde. Rapaz, Márcio Lacerda, ao longo da vida a gente coleciona algumas coisas, coleciona amores, coleciona afetos, coleciona amigos, coleciona histórias e coleciona, no meu caso, livros, muitos livros. Tenho muito orgulho da minha biblioteca, uma história para contar de cada um deles aqui nesse momento de confinamento, de isolamento social, mais próximo deles do que nunca e os usando mais do que nunca, Marcos Lacerda. E só que a história que a gente está contando agora, que mais para frente estará dentro desse livro, estarão as histórias dentro dos livros, a gente está contando uma história um pouco meio retruncada, né, Andreasa? Um fala uma coisa, outro fala outra, e aí mais pra frente a gente vai comentar. Olha, lá no início dos anos, digamos, 22.0, a gente tinha no Brasil o surto da Covid-19 e tinha uma briga danada entre os poderes, Andreasa. Como é que fica isso aí? A gente está numa fase de guerra de decretos, né? E guerra de decreto, disputa de poder político, sempre projetando o calendário eleitoral, significa que as pessoas estão pensando nos seus projetos pessoais de poder, sem, na prática, articulação entre as lideranças. Nós temos um momento aqui agora em que, no caso específico do Rio de Janeiro, nós temos um conflito dado entre presidente da República e governador do Estado. Hoje, aliás, o Wilson Witzel afrouxou um pouco a corda diante da retórica do presidente Bolsonaro, porque o Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo, não tem folga fiscal. Precisa de dinheiro, está quebrado, ainda tem o problema do petróleo, tem o regime de recuperação fiscal, que está nas mãos do Ministério da Economia, de modo que a independência do Rio é menor. Não pode ser tão grande em relação ao governo federal. A gente vai ficar nesse jogo aqui de estica e afrouxa a corda. E aí tem a relação do governo federal e do governo estadual com a Prefeitura do Rio, né? O Marcelo Crivella, também pensando no seu projeto pessoal de poder, tem tentado reproduzir a estratégia de Jair Bolsonaro para contrariar o Wilson Witzel, né? O Crivella tenta de toda maneira atrair Jair Bolsonaro para a sua chapa em 2020, nesse ano, se a eleição municipal houver essa discussão, em algum momento vai voltar com tudo. Então nós chegamos a esse caso de hoje, né? O prefeito Marcelo Crivella determinando para sexta-feira a reabertura de lojas de conveniência, de postos de gasolina e as lojas de construção. Material de construção. Isso. E, em seguida, o governador do estado anunciando que vai desautorizar, via decreto, essa decisão, sustentando o isolamento social. O que está em jogo aí no caso do Marcelo Crivella, aí a gente tem que levar na brincadeira, né? Não tem outro jeito nessa briga aí de quem tem mais poder, de quem tem mais força. O prefeito Crivella argumentou essa decisão relativamente à loja de construção, falando que tem muitas obras no Rio de Janeiro, muitas obras da prefeitura. Eu fiquei pensando, mas vem cá, antes do coronavírus... Estava fechado ainda? Essas obras já estavam paradas, né? Já não tinha obra nenhuma acontecendo no Rio de Janeiro. Esse pessoal está usando o coronavírus para soluções retroativas. Daqui a pouco o Bolsonaro vai botar no coronavírus a culpa do resultado péssimo do PIB de 2019. E o Marcelo Crivella vai botar no coronavírus a responsabilidade por sua prefeitura não ter feito nada em 2019. Eu quero deixar aqui bem claro o seguinte: as obras da Prefeitura do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro, estão em isolamento social há pelo menos um ano, Marcos Lacerda. Poderia falar assim, você está em casa no isolamento social, está deitado naquela sala, está olhando se quero derrubar essa parede. Mas não posso fazer uma obra em casa que não tem loja de material de construção. Até aí vai, né? A pessoa em casa quer fazer uma reforma, quer fazer um reparo. O posto de gasolina, ok também, porque você para o carro para abastecer. Dependendo do carro, se for a gás, você tem que sair do veículo. Vai na loja de conveniência, compra alguma coisa e volta, né? Você não vai ficar parado numa loja de conveniência. Raramente, são raras as lojas de conveniência que as pessoas ficam horas e horas lá dentro. É muito mais rápido. Lacerda, no fundo, a gente tem falado muito sobre isso aqui na programação da Band News. Nós temos um dilema.
né? E é legítimo que nós, no caso, eu e você, que dependemos do giro da economia para termos o nosso emprego, para levarmos pão para casa, é legítimo que nós nos preocupemos com a retomada da economia, né? Porque a economia não chegue a uma depressão tão grande em função da paralisação do lockdown em decorrência da epidemia. Essa discussão é legítima e os governantes têm de fazê-la. Estamos de acordo nisso aí. O problema é o seguinte: os cientistas, os técnicos, sanitaristas, os médicos estão dizendo que o pico do contágio, motivo pelo qual nós estamos em confinamento, ainda não chegou. E se estima, e há controvérsia desse respeito, que isso acontecerá, já ouvi gente dizendo que será mais adiante, mas o mais corrente é que isso acontecerá mais ou menos em meados de abril, o pico do contágio no Brasil e aqui no Rio de Janeiro, especificamente, Rio de Janeiro e São Paulo. Porque se você for pegar, Andreasa, os números do coronavírus confirmados hoje, se os exames estão demorando 7 dias mais ou menos, os dados de hoje de confirmação são de casos que a pessoa foi infectada antes da quarentena. Então vai subir pelo menos umas 2 semanas aí. Então, Lacerda, até que a gente alcance pela ciência o que seria o pico de contágio, né, do coronavírus, não dá para se falar em desmobilização de isolamento social. Em algum momento, vencido esse pico, segundo a ciência, aí sim, eu seria o primeiro a dizer, agora sim, podemos começar a flexibilizar, a fazer com que as pessoas que não estão em grupo de risco comecem a trabalhar, que algumas áreas sejam liberadas, mas não, ao contrário do que disse o presidente da República, não as crianças. Não faz o menor sentido que as crianças voltem às aulas tão rapidamente. Então é preciso ter algum grau de bom senso, e no que depender do jornalismo, particularmente aqui da Band News FM, o bom senso estará em campo. Marcos Lacerda. Carlos Andreasa, que botou a culpa na Manu por conta do cabelo, mas tudo bem, volta amanhã. Não foi culpa dela não. Na verdade, a gente fez aqui uma atividade lúdica para entreter as crianças. A criança que está em casa o dia inteiro, não aguenta mais olhar para a cara do pai. O pai estava com aquela juba gigantesca. Falei, tem uma ideia aí, não vai dar para cortar, ninguém vai no salão, ninguém vai no barbeiro. Vou pegar a máquina, dar na mão dela e deixar ela fazer a obra de arte. Ela fez essa obra de arte aqui. Não tem erro, né, Lacerda? Quando o produto é bom, não importa a embalagem. Exatamente. Comigo, a última vez que eu perdi a minha barba foi exatamente assim também. Meu filho foi pegar a máquina para parar a barba, rapou um pedaço, falei, agora já era, tem que tirar tudo. Mas é isso. Andreasa volta amanhã. Aquele abraço, Andreasa. Valeu, irmão. Um abraço. Tchau.